Bom dia, queridas! E hoje nós estamos aqui para fazer a nossa segunda semana, né, do nosso devocional Mulheres Bíblicas, reconstruída em meio à dor. Amém? E hoje nós vamos ler aqui parte do capítulo 2 do livro, conciliado com a palavra de Deus, que é o principal, né? Tudo aquilo que nós lemos aqui no livro, nós queremos testificar nas Sagradas Escrituras. Amém? E eu oro para que, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo possa ministrar profundamente o teu coração através do devocional de hoje, que o Senhor possa falar ao teu coração, que você possa estar com o teu coração aberto para poder receber e ouvir tudo aquilo que o Espírito Santo tem para poder falar contigo nesse dia através desse capítulo. Amém? E eu oro para que, em nome de Jesus, para que o Senhor possa derramar da cura dele sobre a tua vida, libertação, restauração de tudo aquilo que tem paralisado você, de tudo aquilo que tem feito você talvez olhar para as circunstâncias à sua volta e tem feito você perder as esperanças, né? Em nome de Jesus, que a tua fé esteja no Senhor, que os teus olhos estejam fixos no Senhor, que a vontade dele possa se cumprir sobre a tua vida e que você possa ser, em nome de Jesus, uma mulher obediente às direções que o céu tem comunicado ao teu coração nesse tempo. Amém? Se você tiver com o teu livro aí, a tua Bíblia, deixa separadinho o teu caderninho, né? Para que você possa anotar as referências bíblicas, que você possa anotar as lições que você aprendeu aqui com o Senhor nesse dia de devocional. Amém? E se você não tiver o livro, amém, é só você acompanhar a leitura aqui. Capítulo 2. Quando se perde a esperança? Podemos chegar a um ponto extremo em nossos questionamentos e que pensamos não haver mais saída, que já fizemos tudo o que poderíamos de acordo com a nossa inteligência e também com todas as nossas forças. Talvez este seja o seu momento e você esteja se questionando, ou mesmo pensando que não tem forças para continuar. Eu quero encorajar você neste momento a não olhar para trás, ou mesmo olhar para a situação que está atravessando. E quero deixar aqui abaixo alguns pontos de reflexão como a direção a ser seguida para encontrar a tão esperada luz no fim do túnel. Lição 1. Tudo o que plantamos, nós colhemos. Se nós insistimos na nossa autossuficiência, em nos apoiar em nossa inteligência, deixando de lado a busca pela sabedoria e uma total entrega àquele que pode todas as coisas, colheremos frutos extremamente amargos. Mas se entendermos e buscar nele por sabedoria, nosso plantio em meio ao vale de dores, nós vamos colher frutos maduros e veremos a face dele ali nos sustentando. Então, queridas, nós precisamos, né, entender que, independente das adversidades, né, que nos assolam, independente de qual é a fase que você está vivendo na tua vida hoje, sabe? Onde tudo pode parecer contrário, onde tudo pode parecer desfavorável, né? Existem pessoas hoje que estão vivendo situações tão extremas que parece que não vai ter fim, sabe? Mas é justamente nessa hora que o Senhor nos convida a olhar para Ele e não para as circunstâncias. É justamente nessa hora que o Senhor nos convida a estar prostrada, né, nos pés dele, entregando a Ele todas as questões, todos os problemas, as adversidades que nós temos vivido. Nós precisamos aprender a colocar o controle das nossas vidas totalmente nas mãos do Senhor e não tirar das mãos dele nunca mais. E o Senhor possa trazer ao teu coração esse entendimento. Porque quando nós temos esse discernimento, queridas, quando nós temos essa atitude diante da presença de Deus, até as batalhas da vida, até as estações mais difíceis, mais escuras que nós possamos estar vivendo, até essas se tornam mais tranquilas de serem passadas, porque nós sabemos que tem um Deus que peleja à nossa frente, tem um Deus que está ao nosso lado em todo o tempo, segurando a nossa mão e nos fortalecendo. E não deixa os questionamentos tomar conta do teu coração. Cuide com as vozes que você tem ouvido. Eu costumo dizer assim que nós precisamos ouvir, aprender a ouvir, em primeiro lugar, a voz do Senhor e a voz daqueles que o Senhor colocou sobre as nossas vidas como conselheiros, né? Como pessoas que muitas vezes naquilo que requer ajuda de outras pessoas, são pessoas que vão ter os seus corações conectados com o coração do Senhor e vão nos ajudar
a passar por alguns processos da nossa vida, trazendo palavras de bênção, trazendo palavras de correção se necessário for, mas serão palavras pautadas na palavra de Deus. Agora, quando nós paramos para poder dar ouvido para as circunstâncias à nossa volta, para poder dar ouvidos para vozes contrárias, para vozes muitas vezes de pessoas que não estão construindo nada. Muitas vezes, no momento que nós estamos vulneráveis, essas vozes podem nos influenciar. Nós precisamos aprender a realmente buscar discernimento no Senhor, de quando nós estamos passando por algumas dificuldades, algumas lutas, existem coisas que nós vamos precisar vencer sozinhas, seremos somente nós e o Senhor. Mas naquilo que for necessário, né, em alguns outros pontos, em pessoas nos ajudarem, estenderem a mão e ser amigos de propósito no nosso caminho. Até mesmo a esses, nós precisamos buscar uma direção no Senhor de quem são essas pessoas. Porque são pessoas que vão nos aconselhar com os olhos na palavra de Deus. São pessoas que vão nos aconselhar com uma direção do céu, né, em comunhão com o céu. Então, são conselhos que nós podemos tomar de pessoas sábias, de pessoas que o Senhor vai colocar no nosso caminho para poder nos ajudar na jornada difícil que talvez nós estamos enfrentando, amém? Então, a autossuficiência, ela nunca contribuiu em nada. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos do Senhor em primeiro lugar, e em segundo lugar, sim, nós precisamos uns dos outros no aspecto daquilo que é a comunhão de uns para com os outros, amém? Lição 2. O que procuramos, um dia encontramos. Quando insistimos em nosso orgulho de buscar uma solução sozinha, isso não vai trazer uma resolução permanente. Mas quando buscamos em Jesus a solução, isso nos trará um resultado pontual, preciso e definitivo para o problema que nós estamos vivendo naquele momento. Os desertos das nossas vidas escondem as mais belas joias preciosas que Deus depositou dentro de nós. Existem tesouros escondidos por trás de cada dor que nós passamos, e esta dor não será carregada para sempre. Tudo passa. O que nós vivemos na nossa vida, queridos, é um lugar de passagem, não é um lugar permanente. Amém? E muitas vezes é no meio da dor que nós descobrimos tesouros preciosos que estavam escondidos dentro de nós, que através das pressões da vida, são essas pressões que fazem vir para fora as coisas mais preciosas que o Senhor depositou dentro de nós. Lição 3. Ninguém vai sobreviver à dor sem que Jesus esteja no controle dela. Temos uma capacidade de inteligência e superação extraordinária. Porém, se parar para analisar de onde vem isso tudo, essa força significativa dentro de nós, para nascer, viver e morrer, nós dependemos totalmente dele. Isso é a prova que nas nossas vidas é impossível viver e caminhar sem ele. No Senhor é que temos a nossa raiz de origem e a força que precisamos para viver nessa terra. Precisamos entender que a dor nos reposiciona e nos faz acessar um lugar nele. Lição 4. Quanto mais tentamos viver e crescer sozinhas, mais sem direção nós vamos andar. A verdadeira grandeza não é a capacidade humana, mas sim a sobrenatural. O nosso desejo próprio nos faz inverter esse entendimento e nos empurra para um lugar de superficialidade. Mas a dor, ela produz em nós um óleo fresco, vivo e puro, uma espécie de unção para nos libertar de nós mesmas, dos nossos achismos, das nossas erradas convicções, da nossa religiosidade de pensar que porque a gente serve a Deus, nós nunca vamos sofrer. É insano pensar dessa forma, porque o próprio Deus se fez homem através do seu Filho Jesus, pisou nessa terra onde viveu, morreu, sofreu e ressuscitou e um dia vai voltar. As dores nos autorizam a cumprir aquilo que nós somos chamadas para fazer. Essa é a assinatura de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, não existe uma autoridade e unção sem receber algo dele, né? Sem receber essa autoridade, essa unção dele. O que nos autoriza? São as lutas que nós vencemos, queridas. Amém? É passar pela dor sem murmurar. É passar pela dor e enxergar a dor como uma oportunidade de nos aproximarmos ainda mais do Senhor. É isso que nos amadurece na nossa jornada de fé cristã. Amém? Esta unção, ninguém nessa terra vai poder produzir em nós, entende? Somente o próprio Deus, através das permissões dele sobre as nossas vidas, sim, através das dificuldades. Então não perca a esperança, independentemente da condição que você está vivendo hoje, essa condição ela vai passar. Ele mesmo vai mostrar para você que vai passar. Outra coisa que também gera uma dor profunda é a renúncia. Mas aqui eu quero ensinar algo a você através do que eu aprendi com Jesus.
A renúncia se torna uma grande amiga. Depois de você amadurecer, você passa a caminhar de mãos dadas com ela, porque num determinado momento você entende que deve entregar tudo para Jesus. Porque no final dessa jornada chamada vida de propósito, você vai descobrir por fim que nunca foi sobre você ou sobre tudo aquilo que você enfrentou, mas sempre foi sobre Jesus. Sempre foi os propósitos que ele tinha para poder cumprir através da tua e da minha vida. Amém? Ele é quem você precisa verdadeiramente encontrar e se entregar totalmente nesse processo de dor. Nele sempre há uma esperança. Foi esse Pai que se revelou a mim no mais profundo da minha dor. E quanto mais doía, mais eu buscava a presença dele e mais ele se revelava a mim. Mesmo em meio aos momentos onde quase eu perdi minhas esperanças, ele estava comigo, me sustentando, me dando força, afirmando quem eu era para ele e o porquê eu fui escolhida e chamada por ele. Eu lembro-me como se fosse hoje, quando eu decidi começar a levantar nas madrugadas para buscar a presença dele. Eu iniciei um jejum total naquele período. Este foi um posicionamento mais radical e desafiador para mim. Eu sentia uma fome e uma sede inexplicável, mas não era de comida e nem de bebida. Era fome e sede da presença dele. Eu queria estar face a face com ele. Eu ansiava pela sua presença. Eu ouvia sua voz tão clara me chamando para ficar com ele nas madrugadas que era surreal. Quanto mais eu ouvia, mais eu era atraída pela sua voz. Todos os dias, lá estava eu prostrada de joelhos no secreto buscando a presença dele, mesmo em meio ao vale de dor. Eu passava todos os dias em lágrimas, quebrantada diante da presença dele, e foi essa total entrega que me fez permanecer firme e não esmorecer diante a tristeza das lutas enfrentadas. Em meio a um desses dias em que eu estava com tantas dúvidas dentro de mim sobre quem eu era, sobre o meu chamado, os meus dons, eu, numa noite, havia tido um sonho profético onde 2 touros estavam vindo em minha direção para me atacar e, de repente, um leão de um tamanho inexplicável aparecia. Sua juba era tão grande e perfeita que, ao pular em cima de mim para me proteger, tocava a minha cabeça. E, nesse momento, os touros corriam para longe de mim e desapareceram com medo. Eu estava diante daquele leão e ele me disse: filha, eu estou com você. Não temas. Eu te chamei, te escolhi. Permaneça em mim. E no dia seguinte, quando eu acordei, era como se uma injeção de ânimo e força fosse injetada em mim. Então, nesse ponto aqui do livro, queridas, em sequência, né, eu conto aqui uma experiência que eu tive, né, na época do Covid, uma experiência de dom de cura. Esse trecho aqui, né, eu quero convidar você, né, depois no teu secreto, você poder ler sobre essa experiência que eu tive, né, foi algo assim surreal da parte do Senhor. São tantas experiências, né, queridas, que nós temos com o Senhor, que se fosse para a gente colocar tudo num livro, talvez não caberia num livro só. Só que tudo isso que eu vivi foi uma construção de muitos anos, né, uma construção de muito choro, de muita dor. E no meio de todo esse processo foi a minha reconstrução no Senhor, né? Agora, algo que eu aprendi, queridas, é que independente das adversidades à minha volta, ainda que eu passasse, né, pelas dificuldades, pelas adversidades, pelo caos à minha volta, que muitas vezes eu me deparei com situações assim, mas eu sempre escolhi ir para os pés do Senhor. Porque todas as vezes, queridas, que independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, mas nós escolhemos passar, né, por esses vales, prostradas diante da presença do Senhor, é esse lugar que vai nos levantar da condição que nós estamos vivendo. Então, a partir desse ponto, nós não olhamos mais para a nossa dor, mas nós olhamos para Deus. E quando nós olhamos para Deus, até mesmo a nossa dor se torna pequena, né, diante das experiências do secreto que o Senhor gera nos nossos corações, quando nós nos rendemos a Ele, independente dos dias mais difíceis, talvez, que nós estejamos vivendo. E são desses lugares que nascem as maiores experiências, né, experiências ali que são vivenciadas no meio desse vale de dor que nós estamos passando, sabe? Então, eu costumo dizer que quando nós estamos passando pelo processo de dor, de reconstrução, não é a melhor escolha se rebelar. Não é a melhor escolha questionar.
né? Por que que nós estamos passando por isso ou por aquilo, não. Mas é a gente realmente se render à grandeza do Senhor, se render ao seu amor, né? Se render a esse Deus tão amoroso que todos os dias está ali nos aguardando no lugar secreto, para que nós possamos realmente deitar no colo dele. E ali sim, nós podemos entregar e depositar todas as lágrimas de dor, tudo aquilo que nós estamos passando no momento que nós estamos passando. Mas é nesse lugar de entrega. Então, esse lugar é que revela a nós quem nós somos para ele e quem ele é para nós. Amém? Então, é desse lugar que nasce, né, a nossa maturidade em Deus. É nesse lugar que ele nos reconstrói, né? É em meio às dores da vida que nós passamos, que o Senhor gera em nós uma reconstrução sólida, pautada na presença dele, né? Com as nossas raízes firmes na presença dele. Amém? Página 37. As dores são lugares de acesso em Deus. É na dor que nós somos fortalecidas e que o sobrenatural acontece. É na dor que vem para fora a força que existe dentro de nós. É na dor que nós somos treinadas para o campo de batalha. É na dor que nós somos provadas e somos sustentadas. É na dor que o sol nasce, mesmo nos dias chuvosos. É na dor que o Pai se revela. É na dor que vemos o quanto Ele nos ama. É na dor que vemos o tamanho do nosso valor para Ele. É na dor que nós somos capacitadas para viver o nosso chamado. É na dor que permanecemos e percebemos que não importa o tamanho da nossa dor, mas que tudo vale a pena para ficar com Ele, para ficar na presença dEle. É na dor que somos aperfeiçoadas, é na dor que Ele nos chama, é na dor que Ele nos encontra, é na dor que a maturidade vem. É na dor que descobrimos nossa identidade e resgatamos a nossa verdadeira essência. É na dor que descobrimos a nossa paternidade nele. É na dor que o óleo da unção é derramado sobre nós. É na dor que somos autorizadas por ele. É na dor que passamos pelos vales e desertos mais difíceis dessa vida. Mas são lugares que não vêm para nos matar, mas vêm para gerar vida, força, maturidade e coragem dentro de nós. É através da dor que chegamos ao propósito e na linha de chegada lá está, de novo, né? O nosso amado, esperando para nos mostrar mais uma vez que ele está ali. Em toda jornada dolorida, Jesus nunca me abandonou, mas ele provou que a dor foi necessária para mostrar e ensinar para mim mesma o que realmente é uma vida com propósito. Portanto, não pense, mulher, em desistir agora. Se você chegou até aqui, caminha mais um pouco, que ele está te sustentando em todo o tempo. A dor não é para sempre. A dor não destrói, mas a dor vem do próprio Pai. A dor nos reconstrói para sermos lançadas ao alvo. Devemos permanecer firmes, porque é um fato quando a palavra de Deus nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está registrado lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 28. Amém? Eu quero convidar vocês, depois que terminar o devocional, que vocês possam ler o capítulo inteiro. Amém? Todo o contexto bíblico. Portanto, mesmo a tua dor coopera para o teu crescimento e propósito de vida nessa terra. Entregue tudo o que você tem aos pés de Jesus, ainda que sejam somente lágrimas, mas entregue, porque o mesmo Deus que fere é o Deus que cura. Quando você chega no seu limite, Deus vem e rompe as barreiras. É nesse lugar que Deus faz na sua fraqueza o poder dele se aperfeiçoar. Aprenda a olhar para a circunstância pela ótica dos céus. Caminhe debaixo dessa palavra de 2 Coríntios capítulo 12, do verso 9 ao 10. Caminhe nessa palavra sobre a sua vida. Se você tiver com a sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 12, do verso 9 ao 10. Até grifei aqui, né? Na minha Bíblia aqui, amém? Que é a mesma referência aqui que consta no livro, amém? Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Diante as dores, muitas pessoas se sentem fracas, cansadas, com o desejo de desistir, pensam que não vão suportar, pensam em olhar para trás, pensam somente em coisas ruins, se sentem pequenas, infrutíferas, que tudo acabou para elas, que é uma luta atrás da outra, que não há sentido algum para tudo que estão vivendo e se sentem abaladas e desencorajadas. E hoje, você pode olhar para o tamanho da tua dor e a mistura de emoções que você está vivendo e pode escolher enxergar o tamanho do Pai Celestial que você tem. Pode também saber que você, diante das dores, pode até tremer, não entender ou se cansar, mas o teu Pai, diante dessas dores, te ensina a se posicionar. Ele te carrega nos braços quando você pensa que não vai mais suportar. Quem é filha de verdade busca no Pai a força necessária para superar, enfrentar e principalmente aprender com as dores lições preciosas para toda a vida. Olhe para dentro de você nesse dia e diga para a tua dor que você não está sozinho. Não se esqueça. Você caminhando com Jesus do teu lado, é nele que você se espelha. É nele que você busca a força necessária para enfrentar as suas dores. Então, queridos, normalmente no meio desse processo de dor, né, nós vemos assim uma bagunça das emoções, né? E a palavra de Deus fala também que nós precisamos aprender a dar uma ordem para nossa alma. E quando fala de alma, fala também das emoções. Nós precisamos mandar a nossa alma se aquietar, mesmo em meio às dores que nós estamos vivendo, porque quando os nossos sentimentos, as nossas emoções estão bagunçadas, muitas vezes é onde nós somos vencidas pelo desejo de desistir, pela fraqueza, pelo cansaço. Então, quando, mesmo em meio às adversidades que eu estou vivendo, mas eu dou uma ordem para minha alma, eu dobro meu joelho, eu busco a presença do Senhor, é nesse lugar secreto que Deus vai começar a colocar em ordem as minhas emoções. É nesse lugar secreto que a minha alma irá se calar, né, diante do meu espírito que está sendo fortalecido, sustentado, amadurecido através da graça, do poder do Senhor que tem se aperfeiçoado em mim. Página 41. A dor permitida pelo Pai não destrói, pelo contrário, ela constrói quem devemos verdadeiramente ser. Ela nos reconstrói segundo a vontade dele para cumprir o seu propósito em nós. Cure as raízes passadas para que o novo de Deus possa nascer em você, para que uma nova raiz possa ser construída e gerada sobre a palavra que Deus tem sobre a tua vida. Não existe uma dor sequer que seja maior do que Deus. Não existe dor que ele permita sobre a tua vida, da qual ele mesmo não venha ensinar você a suportar. Ele permite, mas ele está com você. Ele permite a dor e mostra a você que em meio a ela, ele te faz forte. Como nós lemos aqui que o apóstolo Paulo escreve, né, nas cartas a Coríntios. Você é corajosa e é capaz de enfrentar essa dor. Porque uma filha de verdade, ela é sustentada na força do Senhor. A dor faz você descobrir preciosidades do cuidado e do amor de Jesus sobre a sua vida. Toda dor é passageira. Em toda dor há propósito. Caminhe pela visão do reino e não pela vista desta terra que é tão limitada. Enxergue além da tua dor e quando vencê-la, verá o quanto havia propósito em meio a ela. E eu finalizo aqui esse capítulo, queridas, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Amém? É o que está registrado aqui no livro, onde a palavra de Deus fala assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Então aqui, queridas, nós vemos, né, que quando nós aprendemos a enxergar além da nossa dor, nós conseguimos começar a enxergar propósito no meio de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. É fácil passar pela dor? Não é. Não é fácil passar por esse processo. Mas nós precisamos entender que se nós queremos, né, ser filhas parecidas com o seu pai, nós viveremos, né, sujeitas sim às mesmas dores. Nós seremos sujeitas às dificuldades dessa terra. O Senhor não prometeu para nós, queridas, uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento, uma vida sem dificuldade aqui nessa terra.
mais o Senhor estará conosco em todo o tempo. Então a palavra de Deus aqui fala, né, em 1 Coríntios, que não veio nada sobre nós, né, que não fosse algo comum. Então, por mais dolorido que seja o processo que nós estamos vivendo, isso não está fora daquilo que é o comum de nós, como seres humanos, enfrentarmos, entende? E aqui, né, Paulo, ele traz aqui a lembrança: Deus é fiel. E ele não vai permitir nada sobre a nossa vida, além do que nós podemos suportar. Então, se ele permite algumas coisas na nossa vida, é porque ele sabe que nós seremos capazes de suportar, porque ele estará conosco nesse processo de dor. E aqui Paulo lembra, quando forem tentados, ele mesmo vai providenciar um escape para que possam suportar. Então, quando em meio às dores que nós estamos passando, nós escolhemos passar por essas dores com o Senhor, e ao invés de questionar por que nós estamos passando por essas dores, mas entendemos o propósito disso e o que o Senhor quer forjar em nós através dessas dores, e nós convidamos Jesus a passar no meio dos vales que nós estamos enfrentando, lado a lado conosco. Isso se torna menos pesado de carregar, porque Jesus é o próprio escape para nós. A força, a coragem que ele deposita dentro de nós, o fato dele nos chamar de filhas, esse é o próprio escape para nos ajudar a suportar as dores que nós estamos passando. Amém? Então, nós só seremos, né, mulheres realmente fiéis, reconstruídas em meio à dor, quando nós entendermos que nós precisamos aprender a olhar para a dor pela ótica do céu, a enxergar não a dor, mas enxergar o propósito em meio à dor que nós estamos passando. Amém? Eu espero vocês na nossa próxima semana, no capítulo 3 desse devocional do Mulheres Bíblicas, e eu convido vocês aqui novamente a ler todo o contexto, né, dos versículos isolados que nós lemos aqui, amém? Para entender todo o contexto bíblico. E eu convido você realmente a ser uma mulher bíblica nesse tempo, a ser uma mulher apaixonada pelas Escrituras Sagradas, mais do que qualquer outro livro, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor possa reconstruir você em meio às dores que você tem enfrentado e que você possa, em nome de Jesus, mulher, perseverar em permanecer na presença dEle. Se você quer viver experiências com o Senhor, permita ser marcada pela dor, porque é somente nesse lugar que nós podemos vivenciar coisas sobrenaturais na presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que, assim como o Senhor me reconstruiu e me estabeleceu nele, eu oro para que o Senhor possa fazer o mesmo sobre a sua vida, que você possa se tornar uma mulher madura, que não murmure em meio às dificuldades que você tem enfrentado, mas uma mulher sábia, forte e corajosa, que aprende com as dores a ser uma mulher posicionada no lugar onde você está. Amém? Que Deus te abençoe, fiquem na paz e até a nossa próxima semana do Devocional.